You came and you made my day. Fala galera, beleza? Espero que todo mundo esteja bem. Queria falar um pouco com vocês hoje sobre um assunto que muita gente me pergunta, que é sobre o que eu devo ou não fazer dentro de uma música, se estou colocando muita nota, se estou colocando pouca nota, se estou tocando o groove certo. E eu já queria iniciar esse vídeo falando para vocês o seguinte: a música é o paraíso das exceções e existem diversas situações musicais que a gente pode ser colocado e a gente tentar suprir a necessidade daquela música da melhor maneira possível. E lembrando, mesmo que você toque pouca nota, mesmo que você toque muita nota, sempre vai ter alguém que vai achar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então, o mais importante, né, se tratando do fato de você ter essa dúvida na hora de tocar, seja na igreja, seja no estúdio, seja num show, é você tentar ouvir a música que você vai tocar e procurar saber o que cabe ou não naquela música. Aí você fala, pô, como é que eu vou saber isso, Daniel? Pô, se eu tenho um monte de dúvida, como é que eu faço? Bom, primeiro, se você estiver no trabalho, né, vai ser até mais fácil, porque normalmente nos trabalhos tem um diretor musical, tem um produtor que vai te falar ali o que você deve ou não fazer numa música. Mas você precisa entender o estilo da música que você vai tocar, para você saber o timbre, para você saber quais são as referências dos bateras que gravam esse estilo de música e como eles tocam, né? Esse é o primeiro lance importante. Pô, você vai tocar numa banda de pop, aí você tem que pesquisar os bateras que gravam muito a música pop, de black music, e analisar e tentar ver como eles se portam dentro dos sons. Aí você vai ter um parâmetro também, até para o lance do mercado, até para o lance da sonoridade do trabalho. Então isso é muito importante, essa pesquisa, saber quem são os bateras que tocam os estilos que você vai trabalhar. Isso é muito importante, já vai te dar um norte gigante para você entender a forma de colocar os grooves. Bom, vocês viram que eu toquei um trechinho da música do Fred Hammond no início do vídeo, e essa música eu conduzi ela em semínima no chimbal, que é uma forma que eu acho incrível, que dá uma respiração para esse groove, né? E quando a gente muda uma condução de uma música, principalmente, dependendo da música, você pode sim trazer uma sensação até ruim para ela. Se a música for em semínima, uma nota por tempo ali você está tocando, e você dobra esse chimbal, dependendo da música fica muito ruim, até de cantar, ou até para ter o balanço da música. E fora que você vai ter que prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, a linha de baixo, a linha dos teclados, a linha da guitarra, saber tudo se aquilo está se encaixando com os vocais. Então a sua forma de conduzir é muito importante para você saber se você está colocando muito ou não dentro do groove. A mesma coisa com as viradas. Você vai ter que pensar com as viradas que você vai fazer dentro do contexto do som que você vai tocar, né? Não adianta você estar tocando uma música assim, por exemplo. Essa música você está tocando ela, uma levada pop, e você já sai colocando um monte de nota. Na grande maioria das vezes, né, isso na minha opinião, na minha visão musical, isso dá muito errado. Né? Primeiro que estamos usando uma caixa grave, estamos usando uma batera grave, então você vai colocar bastante nota, às vezes a música está com uma dinâmica média, não está nem tão alta. Então são coisas a você pensar, a tomar cuidado na hora que você estiver tocando uma música, principalmente a música pop, que tem caixa grave. Você tentar fazer uma leitura até para as viradas e para a levada também, o volume que você vai estar tocando, como que você vai abordar isso, né? Você pode pensar de uma maneira mais simples. Então, por isso que é muito importante você pesquisar os bateras que gravam pop, que gravam black music. Você vai notar que eles fazem muita virada assim, começando só com caixa, virada fazendo só o surdo, às vezes duas notas no tom. Isso não quer dizer, eu vou tocar pouca nota e é o que tem que fazer sempre, assim. Não, você vai analisar a situação musical e você vai saber o que dá ou não para fazer. Existem músicas lentas, existem situações musicais que às vezes o cara coloca um pouco mais de nota? Existe, mas você tem que analisar o contexto do arranjo, por isso que eu falo. Comecei a falar no começo do vídeo, a música é o paraíso das exceções, mas na grande maioria das músicas pop, na grande maioria dos sons que tem dinâmica, que tem essas situações, a bateria faz viradas e levadas bem simples, bem fáceis de tocar, só que são difíceis de interpretar. Né? Tem gente que fala, essa levada é muito fácil, mas a hora que vai tocar, vai interpretar, vai colocar dentro do contexto musical, tem muita dificuldade. Né? Por quê? Porque às vezes está tocando muito alto, às vezes está sem timbre, às vezes não sabe como fazer uma passagem para os tambores. Então isso é muito, muito importante você prestar atenção dentro de música pop. Isso eu estou dando uma pincelada assim para o vídeo não ficar muito gigante e falando para vocês de uma forma bem simples, para vocês entenderem esses contextos, né,
de saber os bateras que gravam os sons para vocês pesquisarem, e a hora que você for tocar, você saber como se portar dentro de cada música. E não é aquela frase, menos é mais. Não, menos é menos e mais é mais. Né? Às vezes você vai fazer mais notas e aquilo vai ser o mais para a música. Às vezes você vai fazer menos nota, aquilo vai ser o mais para a música. Tudo depende da situação musical. Então esse lance de você saber como você vai se portar, é muito importante que você faça uma leitura, né, daquilo que você vai tocar. E lembrando, tire da sua vida, da sua mente, que você é baterista, né? Você é um músico. Você usa a bateria como um instrumento para expressar a sua música. Porque se você pensar como batera, você vai esquecer que tem tecladista, você vai esquecer que tem guitarra, você vai esquecer que tem baixista, você vai esquecer tudo. Você vai sair tocando, simplesmente colocando as suas frases e esquecendo que existe uma banda ali, um time para tocar com você. Por isso que é muito importante você fazer uma leitura de arranjo, uma leitura de ambiente, uma leitura de timbre, dos bateras que gravam, de várias situações, para que você entre dentro do arranjo da música da melhor forma e da maneira mais adequada possível. Agora, por exemplo, a música que eu iniciei tocando, você tem possibilidades, né? Eu vou colocar o clique aqui em 90 BPM e vou tocar essa levada em semínima, depois em colcheias, e vocês vão ver a diferença que isso dá dentro de uma música. E vou pensar também em viradas, para esse estilo de música que é um pouco mais black, para você poder entender contexto que dá para você aplicar ou não. Lembrando, isso que eu estou dizendo aqui são situações, na minha opinião, na minha visão de música, dentro do que eu toco, do que eu gravo e do que eu já gravei, e das pessoas que eu convivo, que gravam e que fazem trabalho com diversos artistas, né? E eu tive a oportunidade também de gravar vários trabalhos e sempre tem esse lance de ter que fazer uma leitura do arranjo. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a minha opinião, não é, a decisão. Tipo, o Daniel é o carimbo. Não, não é o carimbo, mas é uma visão minha dentro da minha maneira de tocar e da minha maneira de enxergar a música, certo? And 1 and 2 and 3 and 4 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 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1. Bom, como vocês puderam ver, eu toquei uma hora em semínima, fiz algumas viradas, toquei em colcheias, fiz algumas viradas. Tudo da maneira mais pensando dentro de um arranjo de uma música que tem esse tipo de levada, né? Eu, Daniel, particularmente, na maioria dos sons que tem esse tipo de levada, eu opto por fazer viradas mais espaçadas dentro do contexto musical. Óbvio, como eu falei para vocês, sempre recapitulando, vai ter situações que você vai precisar fazer uma virada com um pouco mais de nota, fazer alguns deslocamentos. Vocês viram aqui que eu coloquei uma hora o stacks junto na levada, para trazer também uma outra sonoridade para vocês entenderem que há possibilidades de tocar. Então, o mais importante, dentro daquilo que você vai, tipo, o que eu devo ou não tocar, faça uma leitura, como eu falei no começo, do arranjo. Os timbres também é muito importante. Vocês viram que uma hora eu toquei a caixa grave aqui. Então, é muito importante, em alguns momentos, você saber fazer o uso da caixa grave dentro dessas situações, porque dentro de uma construção de arranjo, o timbre também é muito importante para trazer uma linguagem específica para a música que você vai tocar. Então, além de você ter que saber o que você tem que tocar ou não, você tem que saber também a sonoridade. Porque às vezes você vai tocar numa bateria que é um pouco mais aguda, que tem um timbre não tão grave, não tão fechado, você tem que saber também como você vai fazer as viradas nessa bateria, porque tudo vai sobrar, tudo vai pintar, então você tem que saber mixar isso também. Então isso é muito importante. Então lembrando, faça uma leitura do arranjo, faça uma leitura da banda, de como a galera está tocando, isso é muito importante. Aí sim você vai começar a se enquadrar dentro do arranjo, dentro da situação musical, para você saber aquilo que você vai tocar ou não. E o mais importante, escute música, né? Ouça música, né? Eu vou fazer até uma indicação para vocês aqui, escutarem um disco do Djavan, que é de 1999, um disco ao vivo do Djavan, que é o Carlos Bala tocando, que eu sempre falo dele em relação a isso de saber se portar dentro do arranjo. E escutem esse disco, vocês vão sacar muita coisa aí de bateria, muita coisa de melodia,
né, como o Bala se porta dentro dos arranjos, para vocês entenderem também as concepções, né, para colocar a bateria de uma forma mais musical, né, para você saber a hora que você vai poder soltar um pouco a mão, a hora que você vai ter que segurar a onda, né? Então isso é muito importante. Busque referências de cada estilo que você quer tocar, para você ver como os caras gravam, como eles tocam. Aí sim você vai começar a moldar a sua forma de tocar e entender como você vai se portar dentro de cada arranjo. Isso é muito importante. Então, galera, espero ajudar vocês com essa dica. Como eu falei, são coisas da minha visão, da minha opinião sobre essas situações musicais. Existem milhares de opiniões, existem milhares de possibilidades, mas o mais importante é você ouvir música, é você buscar referência, é você sentar para estudar, né? E não gastar o seu tempo na internet, brigando com as pessoas, discutindo, falando que isso é bom, que aquilo é ruim, sendo que você, a hora que senta para tocar aqui, não faz o seu dever de casa. Então, é mais importante você estar pronto aqui, né, do que estar pronto aqui. Tem que estar pronto aqui, né? A hora que sentar e tocar, tem que estar pronto. Não pode falar, aqui tá pronto, e a hora que senta, tá tudo errado, né? Então, o mais importante é isso, certo? Valeu, rapaziada, espero ter ajudado vocês. Já quero pedir para você deixar a sua oferta, que é o like, lembrando, igual o pastor fala, se inscrever aqui no canal, que é o seu dízimo, né, e compartilhar com seus amigos músicos e bateras, que você acha que esse vídeo vai ser bom para ele. E sempre vou estar tentando postar mais vídeos aqui também, dando dicas e falando de situações musicais para vocês. Valeu? Tamo junto.